Você se sente uma pessoa amada? É tão interessante que a palavra amor, no decorrer dos séculos, muitas vezes vem perdendo a sua essência. Fala-se muito de amor, fala-se de paixão, mas muitas vezes não entendemos o que significa o amor. Nós estamos lendo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós temos nessa carta uma declaração do que significa perante Deus, do que significa verdadeiramente o amor. Mas para lermos o capítulo 13 de 1 Coríntios, primeiro eu tenho que ver como o capítulo 12 termina. Afinal de contas, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons daquela igreja, dizendo que não existe ninguém maior ou menor. Pelo contrário, todos nós fazemos parte de um grande corpo. Só que o apóstolo Paulo termina o capítulo 12 dessa maneira. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Agora, que caminho é esse? O caminho é o amor. Então vamos ler o capítulo 13 de 1 Coríntios. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Quando a gente lê essa porção da palavra de Deus, aprendemos que amor não é sentimento, amor é atitude, amor são as nossas ações, amor é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E precisamos de um mundo que ame mais, que vive experiências tremendas com o Senhor. E como na introdução desse belíssimo poema sobre o amor, um caminho muito mais excelente do que qualquer outro. Então vamos deixar o orgulho de lado, vamos aprender a ser paciente, vamos aprender a ser bondosos, vamos aprender a não se irritar, vamos aprender a sofrer, esperar, suportar com paciência, sabendo que os planos do Senhor é o melhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, quando nós nos deparamos com tudo isso, havia uma igreja em Corinto, que tinha dons, que fazia um monte de coisa, mas faltava a excelência no amor.
Então, que eu e você estejamos vivendo dia a dia a experiência do amor. Afinal de contas, nós somos amados, amados por Papai, amados pelo Deus eterno. Ele se fez como um de nós, se entregou na cruz do Calvário, numa prova do grande amor que Ele tem por mim e por você. Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E nós precisamos conhecer mais e mais do Senhor à medida que vivemos em amor. Então, que neste dia o amor de Deus te cubra e que você ame as pessoas que estão à sua volta e demonstre esse amor com as suas atitudes, com as suas ações. Que o seu dia seja maravilhoso em Cristo Jesus.